igreja, somos a noiva. Jesus é o noivo e um dia Ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua noiva. E eu quero te convidar, você junto comigo. Talvez você passou por uma semana difícil, notícias não são tão boas. O papel do inimigo é roubar, matar e destruir, João 10, versículo 10. Mas Ele veio para dar vida e vida em abundância. Então, se o inimigo não te derrotou, se o inimigo não te travou e hoje você está aqui, eu tenho certeza que você tem motivos para o agradecer. Pastor, agradecer por quê? Pelo ar que você respira, pela sua família, pela tua casa, pelo teu casamento, pela tua finança. Mas pastor, não está nada bem. Calma, Deus está no controle. Alguma coisa Ele está te ensinando nesse processo. E ao invés de você reclamar, duvidar, murmurar, vamos pelo caminho de agradecer, de louvar. Eu acredito que quanto mais você agradece, mais próximo de Deus você fica. Então, situações que ocorreram, meu irmão, não pode determinar o seu futuro, mas a fé, a promessa determina o seu futuro. Então, se você tem pelo menos um motivo para agradecer, eu quero te convidar, levanta a sua mão, começa a adorar a Ele. Pai, em o nome de Jesus, nós não vamos nos calar, muito pelo contrário, nós vamos te louvar, nós vamos te agradecer, Deus. Não importa aquilo que nós estamos passando, isso é temporal. O importa, Pai amado, é o que o Senhor vai realizar através da minha vida. Sou pecador, sou falho, mas sou apaixonado por Ti. Ajuda-me a abrir os meus olhos, ajuda a abrir a minha mente, ajuda a entrar no Seu entendimento, ajuda-me na Sua direção, ajuda-me na promessa, endireita os meus caminhos, livra-me de todo mal. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há nada impossível para o seu Deus. É esse Deus que você veio adorar, é esse Deus que você veio agradecer. Então agora abra a sua boca e começa a glorificar esse Deus. Um Deus que age, um Deus que se move, um Deus que é vivo, um Deus que ao terceiro dia ressuscitou. Ele hoje vai gerar vida, Ele hoje vai trazer a fé, Ele hoje vai trazer a memória, aquilo que lhe traz esperança. Deus, abençoamos as famílias, as nossas crianças que estão aqui em cima na Igreja Kids, todos que estão trabalhando, Pai amado, ao favor da Sua obra. Colocamos as famílias em especial em Tuas mãos. Estamos em uma semana de um desafio de trazer as famílias. Estamos na terceira semana, Pai amado, de uma multiplicação que o Senhor está realizando em nosso meio. Cultos quase que todos os dias, com pessoas diferentes, espaço sendo liberado para outras famílias serem alcançadas. Colocamos agora, Pai amado, os familiares, o marido, a esposa, o filho, a mãe, a avó, o sobrinho, o tio, os amigos. Oh Deus, o Senhor ama a família. A instituição chamada família é um sonho e é um projeto do Senhor. O inimigo tenta acabar, Pai amado, com a família, armas ciladas contra a família, mas o Senhor é especialista, Pai amado, em abençoar, em levantar as famílias. Eu abençoo a sua família, eu abençoo a sua casa, eu abençoo o seu lar, porque Deus Todo-Poderoso ama a família. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Oh glória. Antes de sentar, eu sempre libero uma frase antes de você sentar.
Você vai falar para alguém assim, ó, não é o que você tem, mas é quem você tem. Diga, prefira ficar com quem você tem. Aplauda Jesus e pode sentar. Que bênção. Como é bom estar na casa do Pai. Você que tem mãe, pai, aproveita. É tão bom, né? Eu tenho uma saudade de um almoço de domingo com a minha mãezinha. Oh, que saudade. Irmãos, eu daria tudo por um almoço de domingo na casa da minha mãezinha. Né, Roberto? Qual o valor que você pagaria? E às vezes a gente tem essa possibilidade. E às vezes a gente está um pouquinho ocupado. Eu estava vendo uma frase. E uma pessoa dizendo, qual a idade do seu pai? Meu pai tem 70 anos. Vamos dizer que ele vai viver mais 15 anos. 85 anos. É uma boa idade, não é? Eu quero, pelo menos, até 85 anos, mas com vigor, né? Aí perguntou para ele, que é um empresário, quantas vezes por ano você vê o seu pai? Ele falou, corrido, a gente mora longe. Umas 2 vezes por ano eu vejo meu pai. Aí falou, você já parou para pensar que talvez durante toda a vida do seu pai, você vai ter só 30 encontros com ele? Meu Deus. E a gente tem tanta possibilidade, né, de encontrar tempo, encontrar oportunidades para estar na casa. Eu, graças a Deus, tinha uma vida muito saudável com a minha mãe, via ela todos os dias. E aí você vê um almoço de domingo e fala, meu Deus, eu daria tudo para sentar na mesa, tomar aquele cafezinho à tarde. Eu não gosto de café, mas com ela eu tomava café, só para sentar na mesa. Agora, se a nossa saudade humana, ela é bacana, ela é boa, ela traz a memória para algumas pessoas, né? Imagina você poder sentar com o Pai, com o nosso Deus, um Deus que nos entende, um Deus que nos ouve, um Deus que nos instrui, um Deus que nos dá direção. Por isso, todo momento que você tiver um tempo, você precisa vir cultuar a Deus, na sua casa, no seu carro e na igreja, porque sempre que você ouve a voz do seu Pai, Ele sempre vai dar instruções para você andar pelo melhor caminho. E aí, de repente, a circunstância do nosso dia a dia vai fazendo a gente olhar só para aquilo que a gente tem. E quando nós estamos num dia mal, num deserto, num desafio, problema no casamento, a nossa boca vai falar daquilo que a gente tem. A nossa visão vai enxergar aquilo que a gente tem. A nossa voz vai falar daquilo que a gente tem. E o Deus Todo-Poderoso, nesse mês do nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar, Ele quer nos ensinar para você não falar do que você tem, mas de quem você tem. Porque eu posso estar passando por desafios no casamento, mas se eu tiver Ele, desafio na finança, mas se eu tiver Ele, chegou notícia ruim da minha saúde, saiu um nódulo, alguma coisa saiu, mas quem é que você tem? E hoje eu quero pegar a história de 2 pessoas quebradas, pessoas que iniciaram um processo olhando para aquilo que tinham, mas eles obedeceram, ouviram a voz de Deus e resolveram agir por aquilo que eles, não é o que tem, mas quem tem. E aí quem você tem vai dar instruções, e às vezes as instruções não vai ser muito boa de ser ouvida, não vai ser muito boa de ser obedecida, mas quem faz o que quer é criança, é bebê. Agora quem é filho, maduro, vai fazer o que é necessário. Então eu quero que você abra a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Eu vou ler do 1 ao 16. Nós vamos pegar a história de Elias, quando ele age por quem ele tem, a vida dele é uma bênção. Fogo cai do céu, chuva para, chuva volta. Mas quando ele é desafiado por Jezabel, ele olha pelo desafio.
Ele ora por aquilo agora que ele tem. E aí por causa dessa circunstância, ele vai parar numa cidade. Naquela cidade ele é alimentado pelos corvos, sacia a sua sede através da água do riacho. Mas Deus às vezes ele vai secar algumas coisas na nossa vida, que é para você confiar em quem você tem. E aí ele faz um desafio para ele, sair daquela cidade, ir para uma outra cidade, e ali Deus iria alimentar ele, mais uma vez, através de uma coisa absurda para nós. Tanta gente para alimentar ele, Deus escolhe, sabe quem? Uma viúva. E essa viúva, ela estava também olhando para aquilo que ela tem, não para quem, mas para o que ela tem. E ela vai olhando o desafio da vida dela, ela está pegando alguns gravetos, ela mesma diz que vai fazer o último alimento com aquilo que ela tem, e depois ela diz, nós vamos fazer, e posteriormente nós vamos morrer. Mas aí, meu irmão, ela foi desafiada, e ela parou de olhar para aquilo que ela tem, para começar a olhar para quem ela tem. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Circunstâncias, cenários estão fazendo você olhar para o que você tem, mas agora vai ser uma mudança, uma transformação, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, quando você ousa olhar para quem você tem. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. O camarada ousado, quando ele leva aquilo que ele carrega e quem ele tem. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: sai daqui e vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ali ficou. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e no final da tarde. Ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois o riacho secou-se, por falta de chuva na terra. Quem falou para parar a chuva, irmãos? O próprio Elias. Então a palavra do Senhor veio a Elias, que estava nada quebrado, nada faltando, fora do lugar: vá imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi a Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e a perguntou: pode me trazer um pouco de água e uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha em um cântaro e um pouco de azeite em uma botija, focada naquilo que ela tem. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição, focada no que ela tem. Depois de comermos, eu e o meu filho morreremos, focada no que ela tem. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem, e traga para mim. Depois faça algo para você e o seu filho. Meu irmão, Deus, Ele nos desafia de uma maneira tão grande. Agora, quem ousa obedecer os desafios, quem ouve a palavra, quem ouve a direção, tira os olhos do que tem e foca em quem você tem. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Quem está falando? Você está preocupado hoje com o que você tem ou quem você tem? Pastor, sinceramente, o que eu tenho. Mas a palavra está dizendo quem eu tenho. A farinha no cântaro não se acaba, sai do tem e vem para o quem. E o azeite na botija não se seca, até o dia que o Senhor fazer chover sobre a terra. Olha o detalhe agora na Bíblia, que às vezes a gente lê e passa despercebido.
Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Desse modo, a comida durou por muito tempo. Quando ela começa a história, ela fala que ia comer ela e o filho dela, e depois eles iriam morrer. Olha só, quando você está preparado para viver em quem você tem, a abundância de Deus chega na sua vida. Disse: a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. Não é só o filho. Agora entra a família. Deus, Ele vai, meu irmão, nesse mês ainda não acabou, trazer abundância para toda a sua família, ao ponto de quando você olha para quem você tem, a farinha no cântaro não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra proferida por Elias. Não é que você tem, mas é quem você tem. Pastor, depois do resultado é muito fácil falar isso. Verdade. Mas o nível de obediência dessa mulher demonstrou o nível do milagre que ela iria receber. O meu comportamento, a minha fala, a minha atitude precisa se adequar com o tamanho do meu milagre. Nós estamos aqui profetizando que no mês de março nada será quebrado, nada estará faltando e nada estará fora do lugar. Agora a sua ação, o seu compromisso, a sua fé, a sua atitude, o seu comportamento mediante a um período de seca, o que está traduzindo? Qual é a tradução que vem através do seu comportamento? Porque presta atenção. Começa com um homem quebrado, um profeta, um homem que fazia a chuva parar, o fogo cair lá no Carmelo. E de repente, por uma desviada, uma panguada dele, ele começou a se preocupar com aquilo que ele tinha. Ele foge, ele vai para uma cidade, lá para se esconder, com medo de uma mulher, Jezabel. E ali naquele cenário, meu irmão, Deus, ele começa a alimentar ele. Mas tem momentos que Deus, ele precisa secar para você se movimentar. Talvez está passando por um deserto, um desafio, alguma coisa muito difícil na sua vida e você não está entendendo, não está compreendendo. Talvez, meu irmão, isso está acontecendo para você ser dependente de Deus, ouvir a direção de Deus, caminhar, meu irmão, de acordo com o projeto de Deus. Porque se o seu comportamento condizir com o seu milagre, a bênção do Senhor será grande para a sua vida. Quem recebe, diga: eu recebo em nome de Jesus. A maior dificuldade é a gente obedecer. Imagina só, você com seu filho, última refeição, último alimento, chega alguém que você nunca viu, e ele fala: mulher, pega um pouco de água para mim. Água no deserto, tinha acabado a água, pelo amor de Deus, vou lá. Por favor, traz um pedacinho de pão para mim. Faz um bolo lá, e o primeiro pedaço é para mim. A mulher não mentiu. Ela falou o seguinte: eu tenho só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, eu vou fazer o último alimento e nós vamos morrer. Era o que ela tinha. Ela estava andando, ela estava profetizando. O comportamento dela era de acordo com o que ela tinha. E aí, meu irmão, se ela obedecesse a humanidade dela e fizesse de acordo com o que ela tem, no outro dia, como ela mesmo profetizou, como mesmo falou, ela e o filho dela iriam morrer. Talvez não era no outro dia, daqui 30 dias, 40 dias, porque não tinha alimento, ela iria morrer. Mas ali ela ouviu um profeta de Deus. Quando você entra numa igreja, quando você aceita, meu irmão, estar debaixo da unção de Deus, você necessita ouvir a direção dele. E quando você ouve a direção dele mediante a palavra, aquele cenário de escassez vai se transformar em abundância. Só que a abundância não vai aparecer um carro com 200 cestas básicas. Muitas vezes vai pedir aquilo que você tem, para você confiar em quem você tem. Esse é o maior desafio. Elias vai lá, bate na cidade. Qual o nome da cidade? Diga: Sarepta. Significado em aramaico significa lugar de refinar.
O momento que você mais está precisando é o momento que você está pronto para ser moldado por Deus. Pastor, estou com um desafio no meu casamento. Deus, Ele está moldando vocês. Pastor, surgiu uma situação de uma desgraça em casa, está complicado, é uma notícia ruim. Talvez é sarépta. É o momento que Deus está, meu irmão, refinando vocês. O ouro, para ter valor, ele precisa ser refinado. Ele passa pelo processo de fogo. E tudo aquilo que não presta nesse momento é expelido para se tornar algo de muito valor. A prensa é necessária para extrair o melhor do azeite. A azeitona precisa passar pela prensa para ser refinada, para sair o melhor. O problema é que nós não queremos ser refinados. Nós queremos ser abençoados, mas não queremos ser refinados. E nesse encontro de duas pessoas quebradas, Deus, Ele estava ajudando aquele que estava necessitando. E às vezes você vai fazer a obra de Deus necessitando, casamento destruído, filho doente, mas a obra não tem a ver com você, a obra tem a ver com Ele. Só obedece e faça a sua parte. E Ele vai lá pedir, meu irmão, um alimento para outra mulher que estava morrendo de fome. E é nesse momento que Deus, Ele começa a agir e começa a colocar tudo no lugar. O que estava faltando? Alimento. Deus, Ele soberjou. O que estava fora do lugar? Elias fora do projeto. A mulher fora do projeto de ver com a sua família. Deus, Ele acerta tudo. Levanta as duas mãos e diga: esse mês Deus pode refinar, porque eu tenho certeza que a abundância chegará. Eu vou ter uma conduta do tamanho do meu milagre. Quem recebe, dá um glória a Deus. Conduta, comportamento, fala, ela te prepara para o seu milagre. Essa mulher, quando ela foi lá preparar o alimento, na verdade ela estava sendo preparada para o milagre. Porque se ela, antes de preparar o bolo, Deus tivesse já feito soberjar a botija e a vasilha, não sei nem se ela ia fazer o bolo. Às vezes o milagre vai atrapalhar a sua vida, se chegar no momento errado. E aí muitas vezes Deus está nos calejando, nos preparando. A crise, ela chega sempre antes da promessa. O deserto chega antes da promessa. Pastor, mostra isso para mim na Bíblia. Isso é heresia. Não, irmãos. Morte de cruz é uma crise. Ficar no deserto é uma crise. Agora, os milagres de Jesus veio depois do deserto. A salvação veio depois da cruz. Por quê? Porque não é o que eu tenho, mas tem a ver com quem eu tenho. E a minha conduta precisa, meu irmão, condizer com o tamanho do milagre da promessa que eu vou receber. Pastor, eu estou preocupado. É a conta, são os desafios, é o casamento. Sabe por que Elias foi para preparar? Ele não ficou chorando. Se alguém chegar para você agora, falar: irmão, dificuldade em casa, esse mês não vou ter comida. Sabe o que você vai fazer? E é normal e não tem nada de errado. Você vai na sua casa, na despensa, pega um alimento e abençoa a pessoa. Ou você fala: vamos no mercado, nós fazemos isso direto, não precisa avisar para ninguém. E você vai lá e pega uma compra no mercado, dá para a pessoa. Resolveu o problema? Na hora. E depois? E às vezes a pessoa precisa passar por esse deserto, para ela ser refinada e a vida dela voltar para a direção de Deus. Elias, quando ela falou isso, ele falou: tá bom, não quer nem saber. Vai lá fazer o primeiro pedaço de bolo para mim. Irmão, se fosse a gente sair da igreja.
Porque o nosso eu está maior do que o seu Deus. E aí queremos nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Mas enquanto o seu eu for maior que o seu Deus, enquanto a sua independência for maior que a dependência, você vai lutar sozinho. Mas quando essa mulher, ela resolveu obedecer, e Elias não teve dó, ela falou para ela: vai preparar o que eu estou mandando. Meu irmão, só se preocupa quem não está preparado. Você sabe quem é que te prepara? É o próprio Deus. Sabe quem é o general da sua guerra? É o próprio Deus. Sabe quem é o médico dos médicos? É o próprio Deus. E nós precisamos entender que quem, meu irmão, está preparado não precisa se preocupar. A preparação de Elias se chamava obediência. E após essa mulher obedeceu, veio o alimento para Elias, para a mulher e para toda a família. Se fosse eu e você, ia falar: o quê? Deus mandou vir aqui, essa mulher disse que era o último alimento, só para ela e para o filho dela, e eu ainda vou mandar para... Não, Deus errou. Deus não erra. Deus tem o endereço certo. Por isso que Ele te chamou para você vir aqui hoje nesse lugar. Talvez você veja até não querendo. Talvez você venha brigando no meio do caminho. Talvez, meu irmão, hoje você brigou por causa de sapato, por causa de cabelo, maquiagem, a mulher atrasou. Meu irmão, pode atrasar todo mundo, mas Deus, Ele não atrasa. E hoje Ele está dizendo: vai vir abundância para a sua vida, quando você tirar os olhos do que você tem e colocar os olhos em quem você tem. Agora vamos falar sério. Estava tudo complicado. Elias sem nada. Quem gosta de receber visita em casa, levanta a mão. Domingo assim, alguns, né? Agora, quem gosta de receber visita em casa e o cara traz uma picanha de surpresa, levanta a mão. Ó, picanha e um bolinho ainda, né, irmãos? 2 Coca-Cola, sorvete e açaí. Você fala: ô glória! Meu irmão, e se Deus mandar um abençoado na sua casa, sem nada, e ainda pedindo o seu último alimento? Você vai falar: bateu na casa errada. Pastor, na minha casa não vai ter casa de paz. Pastor, eu não tenho tempo para fazer casais de paz. Pastor, eu não tenho tempo para ir para a igreja. Deus está batendo na porta. Ele pode até chegar sem nada. Você acha que Ele chegou sem nada, mas no final Ele deixa a paz. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Aí pela misericórdia, eu imagino Deus: já abençoei, vai embora. Anjo, o que ela falou que ela não tinha nada, transborda até voltar a chuva, e depois eu volto aí para ver qual é que é. Ela fez o último alimento, ela não deixou de fazer. Eu fico imaginando ela pegando a vasilha para lavar, para limpar. Quando ela olha, o azeite, eu acho que ela virou boleira naquele lugar. Qual o nome quem faz boleira? Boleira? É confeiteira? Naquele tempo tinha confeiteira, né, irmão? No deserto, bicho pegando lá. E fez uns 30 bolos. Falou: agora, pelo menos por um mês vai dar. E quanto mais bolo ela fazia, quanto mais farinha ela usava, mas eu falei para ele que estava tudo faltando, mas ele mandou eu... Ai meu Deus, eu nunca vi um obediente sofrer na mão de Deus. Aparentemente parece loucura. Pessoas, talvez era para estar fazendo Uber agora, ia ganhar um dinheiro, preocupado com o que tem. Você pode ter 2 milhões de reais por mês, se você não tiver Ele, você não tem nada. Você não tem paz, você não tem alegria. Agora, uma pessoa que tem Ele, sorri à toa, sorri sem motivo, glorifica sem motivo.
Hoje tem muita gente que Deus vai enxugar lágrima. Deus vai estancar essa hemorragia, esse sangramento, essa dor, essa confusão. E Ele vai trazer a provisão para a tua vida. Estava tudo complicado, mas Deus mudou tudo. Pastor, o que é a paz? Na minha opinião, é eu estar tranquilo em tudo. Shalom, paz, é a plenitude, é o completo daquilo que Deus Ele tem para as nossas vidas. Já deu 25 minutos e eu vou encerrar. Pastor, mas é tão rápido, é para você estar um gostinho de quero mais, e no próximo culto você não faltar. Mas já percebeu que na crise um monte de gente vai embora? Churrasco, não precisa colocar no WhatsApp, o cara chega pelo cheiro. Vem só ver como é que tá. Gostoso, hein? Compra uma pizza para você ver. Faz uma feijoada. Agora num tempo de crise, escuta isso. Tempo de crise é o momento que Deus remove os covardes da sua vida. E às vezes no tempo de crise você fica se lamentando. Não fica comigo. Oh Deus. Meu irmão, tem gente que precisa ser tirada da sua vida. Limpar. Sai. Tem pessoas que quando sair da sua vida, meu irmão, se prepare para você avançar. Tem muita gente sendo mendigos de relacionamento, de amizade, de atenção. Não é o número de pessoas que você tem, mas na verdade é quem você tem. E normalmente quem você é, você vai atrair do mesmo cenário. Antigamente eu ia de torcida organizada. O Almir, meu amigo, está ali, ele lembra. Trabalhamos no cartório juntos, chamei, veio ele, a Paula hoje aqui. Fui mandado embora que eu fui assistir Corinthians e Vasco lá no Mundial. Voltei. Aí eu atraía quem? Corintiano, Ricardinho, né? Mais louco que nós dois juntos, né, Rato? Olha o apelido dele, que era Rato. Almir, hoje Evô. E a Paula sempre foi crente, né? Nos evangelizava lá. O Almir é aquele cara que às vezes eu falo para eles aqui, que eu ia almoçar, Almir, lá no pedacinho do céu. Lembra o pedacinho do céu lá? E aí eu pegava salada que não pesava, que era por quilo. Colocava um caldinho. Aí pesava lá, dava 100 gramas. Uma mulher até olhava para mim e falava, misericórdia. Aí o pão era à vontade. Aí eu não ia pensar pão, né, gente? Colocava o prato lá e pegava uns 2, 3 pães para comer. O Almir acompanhou a minha vida, gente. Na hora do café, eu e ele fazia rateio. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha atitude e ia comprar. Já fazia o pão de manhã e já guardava o meu almoço. Para guardar todo o dinheiro, no final do mês, dá tudo na mão da minha mãe. E às vezes ela me dava 50 reais. Pastor, o que tem a ver com isso? Tem a ver com isso que Deus, quando Ele te superabundar, não esqueça do seu passado. E lembre-se disso. Os covardes serão removidos da sua vida. Porque essa mulher estava sozinha. Elias estava sozinho. Mas no momento que você está sozinho, é o momento que o céu te acompanha. Jacó estava sozinho, o céu acompanhou. Abraão, sai da tua tenda, tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Nesse período o céu acompanhou. O Davi vai lá levar alimento lá para os seus irmãos, foi sozinho. Enfrentou o gigante sozinho, mas foi nesse momento que o céu acompanhou. Deixa eu liberar algo para você. Você não está sozinho. Quem você tem não dorme. Quem você tem luta por você. Quem você tem guerreia ao seu favor. Quem você tem vai liberar direção. Quem você tem libera a provisão. Quem você tem libera a restituição. Onde você estiver ouvindo
ouvindo, onde esse vídeo chegar para você, escute isso: não é o que você tem, mas é quem você tem, porque quem você tem te garante, libera o milagre, a provisão. É tempo de superabundar na sua vida. Aleluia, aleluia. Passei 4 minutos, fiquem em pé. Eu quero que você respire bem fundo. Eu quero que você feche os olhos, porque hoje Deus está falando com pessoas que estão sem direção, parece estar cegos. Mas assim como existe uma garantia que se você puxar o ar, ele vai entrar no seu pulmão agora, assim como Ele te garante que se você fechar os olhos, você vai sentir uma paz que excede todo entendimento. Nesse momento, com os olhos fechados, você não está preocupado em quem está do seu lado, a conta que você tem, os BOs que você tem. Mas quando eu fecho meus olhos, eu me concentro em quem eu tenho, o escape vem, o azeite vem, a farinha vem, a alegria vem, o sonho vem, a bênção vem, a paz vem, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Louve ao Deus Todo-Poderoso. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, a tempestade
Eu não vou fazer um corredor. Essa noite, eu quero na humildade chamar pessoas que sentem que alguma área da vida está com uma escassez. Porque essa história começa com escassez e termina com abundância. E a abundância foi para todos que estavam em volta. Então, se você sente que alguma área, seja ministerial, espiritual, familiar, casamento, filhos, financeiro, saúde, pastor, tem uma escassez aqui dentro de mim. E muitas vezes está fazendo eu olhar para aquilo que eu tenho. E hoje eu quero orar, simplesmente orar, para Deus fazer você olhar para quem você tem. Então, se alguém está nessa condição, te peço, muito simples, vem aqui na frente e permita orar por você. Você que está passando por esse processo, vem na humildade, vem na simplicidade, né? Pastor, eu estou passando. Pastor, estou precisando de uma direção, pode subir no altar. Pastor, estou precisando de uma luz, um farol. Às vezes parece que melhora e depois desanda tudo. Ah, pastor, às vezes eu estou com o último ânimo, a última expectativa, parece que é a última alegria. Pastor, se eu ficar no meu lugar eu vou receber? Talvez sim. Mas quando existe uma orientação tão simples, sugiro que você ouça. Porque Elias precisou se movimentar. A mulher precisou se movimentar. Quando você se movimenta, há um movimento dos céus ao seu favor. Oh Deus, nós vamos orar. Eu quero que a igreja estenda as mãos para cá. Oh Espírito Santo, oh Deus da provisão, oh Deus do milagre, oh Espírito. Talvez tem pessoas que estão precisando chorar, tem pessoas que não encontram ninguém para desabafar, tem pessoas que aqui estão nesse altar, pai, estão passando por uma angústia,